disciplina da diferença dos fundos financeiros e contábeis, e é importante dizer que tem fundos que, inclusive, são mistos, ele tem tanto a parte contábil ou financeira, né? Foi disciplinado num decreto em 1986, esse decreto 93.872, e ele é que faz essa diferença, né? Entre fundo de natureza contábil e fundo de natureza financeira, né? Então, ele reproduz, e olha que o artigo 71 também é o mesmo dispositivo da 4.320, mesmo número do artigo, né? Ele reproduz e explicita melhor o fundo especial que está tratando a 4.320, trazendo essas duas modalidades, né? E vai dizer aí que esse fundo, né, ele, o tanto de natureza contábil quanto financeira, diz respeito à modalidade de gestão de recursos do Tesouro Nacional. É isso que o fundo faz, ele gere, ele tem a finalidade de gerir esses recursos, né, do Tesouro Nacional. E que recursos são esses? Que são vinculados por lei à realização de determinados objetivos de política social, econômica, etc. Tá? Então, é mais do mesmo daquilo que a legislação já vinha dizendo. O de natureza contábil são disponibilidades financeiras evidenciadas nos registros contábeis e que, em tese, o fundo vai poder sacar na conta do Tesouro Nacional, né? Como se fosse um cheque, vamos dizer assim, né? Em que ele tem aquela escrituração contábil de um recurso que ele vai poder pedir para o Tesouro Nacional disponibilizar. Pedir para. Pode ser que o Tesouro diga, olha, não tem recursos financeiros disponíveis para esse fundo. Fica aí contabilizado, mas por meio de contingenciamentos, né? Vários outros problemas de arrecadação tributária, não tem dinheiro. Então, esse fundo de natureza contábil, ele tem a possibilidade de fazer valer o seu recurso, mas não se sabe quando, ainda mais que você pode passar o saldo de um recurso financeiro de um ano para o outro, é muito comum haver o contingenciamento desses recursos para os fundos, né, para a execução das políticas públicas para as quais se destinava aquele fundo, né. E já os de natureza financeira já estão relacionados com uma conta vinculada, né, está relacionado com a movimentação de recursos de caixa, então por isso que tem a conta, por isso que tem esses recursos, né, segundo um cronograma, depósitos numa conta especificada, destinados a atender a programação específica. O que muitos autores vão dizer é que, depois de instituído o Caixa Único do Tesouro e uma única fonte de todas as receitas do orçamento da União, não faz tanta diferença mais o fundo ser de natureza contábil ou o fundo ser de natureza financeira, né? A tentativa aqui, quando editada em 1986, vejam que também foi antes da Constituição de 88, era tentar explicitar aqueles fundos que deveria ser necessário criar uma conta e os recursos serem carreados para ela, para uma administração própria, e aqueles que seriam direcionados do Caixa Único do Tesouro, né, do Tesouro Nacional, para a realização das suas atividades, né? Então, esse é um dos motivos que vai dizer assim, olha, apesar dessa disciplina, não faz tanta diferença essa questão dos fundos, né? A professora Ana Carla aí está querendo colocar uma questão? Fica à Sim, vontade, professora. na verdade é um comentário. Quando você explicava, professor, os tipos de fundo, eu me lembrei daquele fundo que esteve em vigor no Brasil, né, do ano de 2008 até 2019, que era o Fundo Soberano, que eu acho que é um tema Perfeito. interessante para falar para quem nos ouve, né? Essa ideia da possibilidade da criação de um fundo soberano. Muitos países do mundo instituem esses fundos, talvez um que é famoso por ser bem sucedido é o da Noruega, que é um país que não tem a Uhum, quantidade de recursos, de riqueza natural que o Brasil tem, por exemplo, mas descobriu em algum momento ali o petróleo, que é um bem que, embora dê um valor muito grande de perfeito. arrecadação, ele é um bem finito.
né? É um recurso finito. E eles criaram esse fundo soberano e, através desse fundo, eles não só investem nas políticas públicas do país, muito com a noção de futuro, de que as gerações futuras tenham benefícios dessa exploração que está sendo feita agora. E o Brasil também, em 2008, criou o seu Fundo Soberano Nacional, que foi extinto, né, em 2019, a partir de uma nova visão. Mas a ideia também era essa: como temos grandes recursos na área do petróleo, você conseguir ter ali uma receita que você fica com ela de fato separada, à parte, para que você possa garantir o futuro. E aí eu estava vendo as suas explicações sobre o fundo contábil, o fundo financeiro, me lembrei do fundo soberano, que nós não temos agora, mas não deixa de ser uma boa estratégia quando as finanças públicas estão muito bem organizadas, não deixa de ser uma grande estratégia para garantir que as gerações futuras tenham benefícios também do que a gente consegue construir agora. Perfeito. Professora Ana Carla, foi muito bem lembrado isso, porque a gente pode introduzir uma outra questão, que até nem apareceu aqui na minha exposição, mas que eu acho interessante falar sobre fundos, e sobretudo do Fundo Soberano, né? Como é que é cíclica essa questão, né? Até da própria, pensando mais no Fundo Soberano, né? Do que propriamente nos outros fundos, mas de repente esse raciocínio pode migrar aqui para os demais fundos também, né? Mas como é que é cíclico isso? Porque até pensando no caso brasileiro, né? Quando a gente teve aí uma situação financeira, a economia em maior desenvolvimento, uma situação financeira do próprio Estado e a descoberta de novos recursos naturais, enfim, uma série de fatores, né? Nós geramos a condição para a criação de um fundo soberano. E quando a questão começa a evoluir, quer dizer, você já está numa situação financeira orçamentária completamente oposta a essa, né, que foi descrita, vai-se lá e termina-se com esse fundo soberano, né, e é triste ver isso, né, porque nesse caso mais específico, né, a reserva poderia servir para justamente vir atender aí a esses, não só a esses momentos, eu diria, né? Porque o Fundo Soberano era exatamente para isso, né? Quando houver uma crise, vamos lá e usar o Fundo Soberano. Mas para atender políticas públicas futuras, né? Que preservariam aí os serviços essenciais, as necessidades mais básicas da coletividade sendo atendidas, né? Numa hipótese de escassez completa de recursos, ou de uma outra situação de fato, né, assim, periclitante, guerra, enfim, estado de sítio, não sei nem até de uma pandemia, né, que seria também uma ideia de pensar, né, de ter reservas justamente para atender esses momentos. É claro que o orçamento público, sobretudo o orçamento da União, ele vai ter outros mecanismos também, até de caráter econômico, como é o caso das reservas, para fazer uma regulação de mercado, enfim, outros mecanismos, como câmbio, imposto de importação e exportação, que também poderiam servir para esse tipo de a própria emissão de títulos públicos, né, podem ajudar nisso. Porque a gente não arrecada pública o suficiente para a despesa básica de manutenção da União. Muito do que a União gasta é baseado exatamente nessa emissão de títulos. E para que ela esteja, vamos dizer, funcionando, é necessário que o mercado acredite que o Estado será capaz de pagar os títulos, e para isso é necessário equilíbrio, enfim, uma coisa vai puxando outra. Vai puxando a outra. E há até que se pensar, no caso, até do próprio papel do Estado na condição dessa economia, né? Se a gente está falando de um Estado desenvolvimentista, se a gente está falando de um Estado com um desenho mais liberal na economia, né? E nos momentos em que o Estado precisa, de fato, assumir determinados papéis. Que a mim me parece que, e aí o contexto contemporâneo mostra isso claramente, a mim me parece que a gente não poderia advogar um Estado de modelo liberal numa situação em que você precisa de mais Estado, né? A gente está vivendo uma situação de pandemia, ao invés de pedir a redução do Estado, o que a gente teria que fazer, talvez, é ter mais Estado, né? Enfim, é um debate aí bastante amplo, né?
eu acho que pode servir aí como mote para uma discussão aí de um dos temas do XI, Finanças Públicas, tratasse aí da questão até teórica, ideológica e de fundamentação das finanças públicas, porque nós não estamos falando aqui de um mecanismo eminentemente técnico, né? Tem gente que pega ali 4.320, lei orçamentária, e acha que aquilo é simples mecanismo de gestão de recursos públicos, aplicação, enfim, mas isso diz muito mais, né? Até do próprio papel do Estado. Então, acho que aí fica um desafio também, né, para tratar de outras questões. Mas dando sequência aqui à discussão dos fundos, e aí nós já vamos passando mais para a fase mais final mesmo da nossa abordagem aqui, porque o tema dos fundos públicos agora se tornou algo mais contemporâneo, né? Ele não ficou aí no porão das finanças públicas, não. Em 2019, o governo federal propôs uma PEC, a PEC 187, que tem como objetivos fazer duas mudanças na Constituição. Eu fiz questão de trazê-las aqui para que vocês vejam as mudanças propostas e para que a gente possa refletir um pouco sobre o objetivo dessa proposta, os prós e contras dessa proposta que foi apresentada. Então, a primeira mudança seria alterar o parágrafo 9º do artigo 165, né, e colocar lá, ao invés de só aquela previsão de que a lei complementar deveria estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundos, condições para o funcionamento de fundos públicos de qualquer natureza. Então, eles estão querendo dizer, olha, é preciso complexificar a disciplina jurídica dos fundos públicos. Até aí, não acho tão complicado, né? A questão que ela traz aqui é que fundos vão ser esses, né? Mas pelo menos está mostrando aqui que a atual disciplina jurídica ela é insuficiente, como de fato nós havíamos levantado. O ponto mais problemático aqui talvez seja vedar instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização por lei complementar. Então, o que a PEC quer fazer é colocar uma dificuldade agora para criar fundo público. Não vai ser só por lei, mas também lei ordinária, né, que hoje os fundos são criados dessa maneira, mas tão somente por lei complementar. Então, eles estão partindo do pressuposto que se dificultar a criação de fundos, você já vai diminuir, você não vai proibir, mas você vai dificultar a criação desses fundos. E tem uma outra regra nas disposições transitórias aí da PEC, né, no corpo da PEC, mas não alterando o texto constitucional, que está dizendo que se os fundos não forem ratificados, é uma regra parecida com aquele artigo 36 do ADCT, da Constituição de 88, que afinal de contas não deu muito efeito, né? Que caso não sejam ratificados, 2 anos depois, os fundos públicos existentes na data da publicação da Constituição vão ser extintos, com a exceção de alguns poucos fundos que foram nominados lá no texto da própria PEC, né? Por exemplo, o Fundo de Garantia, foi, apesar de não ser um fundo especial, foi nominado, Fundeb, né? E os fundos que já estão previstos na Constituição certamente não ficariam extintos aí. Mas isso gerou uma discussão enorme entre órgãos de classe, entre conselhos de políticas públicas, da sociedade civil em geral, sindicatos, outras fundações, né, fóruns nacionais de políticas públicas, de finanças públicas, discutindo o efeito dessa PEC, né? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.